São nesta altura 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo. Começa aqui o segundo jornal da Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta sexta-feira, dia 31 de março, o Papa Francisco deve voltar ao Vaticano amanhã. Assinala-se hoje um ano sobre a libertação de Bucha na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky homenageou as vítimas desta cidade. São Tomé e Príncipe, os pescadores são-tomenses que se encontravam detidos no Gabão já estão de regresso a casa. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver neste jornal sob comando técnico de Moussa Belchili. Praia 99.3 FM. O Papa Francisco deve ter alta este sábado. O sumo pontífice está a ser tratado com antibióticos para uma bronquite e sente-se melhor, segundo declarações de um decano do Colégio dos Cardeais, Giovanni Battista Re. O chefe dos católicos deveria presidir às celebrações da Semana Santa, que começam depois de amanhã, no Domingo de Ramos. Dom Ângelo Romano, da comunidade de Santo Egídio, que esteve por detrás dos acordos de paz de Roma para Moçambique, alega ser extemporâneo evocar a repetição do cenário da abdicação do antecessor do atual Papa, Bento XVI, que tinha abdicado em 2013 por motivos de saúde. Estamos todos contentes. O Papa pode participar das celebrações da Semana Santa. Isto é fonte de alegria para todos. O Papa tem uma saúde frágil há já muito tempo. Acha que é possível que, se a saúde dele se degradar, se possa conhecer o que aconteceu com o Papa Bento XVI, que foi obrigado a sair por causa do seu estado de saúde? Não, isto acho que não é questão agora de falar disso, sinceramente. Todos os jornalistas estão a fazer a mesma pergunta, mas acho que não é normal. E o Papa tinha uma situação de verificações. Acabou, tudo isso já está para trás. Problemas respiratórios, mas ele tem problemas Não é com as normal. pernas, não é? Não é normal, qualquer coisa acontece ao Papa que sempre os jornalistas vão questões sobre as demissões. Isso não é normal. Mas não lhe parece normal que os crentes e os fiéis se sintam preocupados com um Papa frágil? Todos nós estamos preocupados porque queremos o bem ao Papa e se o Papa está doente estamos preocupados. A reação normal é esta. Declarações do padre Ângelo Romano, da comunidade de Sant'Egidio, em Itália, entrevistado por Miguel Martins. O presidente ucraniano deslocou-se à cidade de Bucha, a cidade nas mediações de Kiev, onde se presume que as tropas russas podem ter cometido crimes de guerra, para marcar esta sexta-feira, o primeiro aniversário da retomada desta localidade pelas tropas ucranianas. Perante alguns dirigentes europeus, Volodymyr Zelensky jurou vencer o mal russo, como nos explica Liliana Henriques. Vamos vencer, seguramente o mal russo vai cair precisamente aqui na Ucrânia e não poderá mais levantar-se, garantiu hoje em Bucha o presidente ucraniano, recordando que nas ruas desta cidade, hoje em reconstrução, o mundo viu o mal russo, o mal no estado puro, referindo-se aos crimes que são atribuídos às forças russas. No dia 31 de março de 2022, as forças ucranianas retomaram o controle dessa localidade que tinha caído nas mãos dos russos praticamente no começo da sua ofensiva em fevereiro do ano passado. De acordo com Kiev, nesse período 1.400 civis poderão ter morrido na zona de Bucha, dos quais um pouco mais de 600 dentro da própria cidade. A Ucrânia e os seus aliados ocidentais acusam Moscou de execuções sumárias de civis e de crimes de guerra, o que a Rússia contesta. Um ano depois, a frente de luta centra-se agora sobre Bakhmut, no leste da Ucrânia, que a Rússia tenta conquistar há meses. Ontem, Kiev admitiu apenas controlar um terço da cidade. Nesta sexta-feira, o presidente bielorrusso, o aliado de Putin, que acaba de aceitar o posicionamento de armas nucleares táticas russas no seu país, disse recear uma guerra nuclear por causa do apoio ocidental à Ucrânia. O presidente Lukashenko também lançou um apelo a tréguas, uma hipótese logo excluída pelo Kremlin. O antigo presidente norte-americano disse estar a sofrer uma perseguição política, perseguição política depois de ter sido indiciado no caso que envolveu a atriz de filmes eróticos Stormy Daniels. Esta acusação fez de Donald Trump o primeiro antigo presidente norte-americano a enfrentar uma acusação criminal que acontece numa altura em que se apresenta como candidato à presidencial. Em Paris,
Continua a decorrer o Festival do Cinema Documental Cinéma du Réel, numa altura em que os ecrãs e as imagens são omnipresentes. O documentário é urgente para abrir os olhos das pessoas e fazê-las questionar o mundo que as rodeia. Quem o diz é Ferne Silva, realizador luso-americano, que apresenta 2 filmes neste festival e que também faz parte do júri para primeiras obras e curtas-metragens. O festival é de documentário, mas também tem uma maneira que é mais experimental. Então, os temas durante a semana são sociais, de todos os lados. Latinoamérica, da França. E os temas são, olha, o cinema é uma reflexão da sociedade, da society. Então é importante que isso aconteça, não é? Num mundo tão dominado pela imagem, onde toda a gente filma com telemóveis, com tudo, a imagem é omnipresente. Qual é que é o lugar, o papel do documentário? Olha, para abrir os olhos da gente, para deixar a pessoa pensar, para fazer mais perguntas. Não é só para dizer, olha, isto é o que está a acontecer, porque isso é também uma propaganda. Então é para a gente sentar, pensar e refletir e também ser activists. O cinema como reflexão, nas palavras de Ferne Silva, entrevistado aqui por Karina Branco. São Tomé, 102.8 FM. Os pescadores são-tomenses que se encontravam detidos no Gabão estão de regresso à casa depois de terem pago uma multa no valor de 15 mil euros pelo armador da embarcação apreendida. Os detalhes com o nosso correspondente Maximino Carlos. Sob o compromisso de pagamento de uma multa de 15 mil euros, foi possível a libertação da tripulação pesqueira são-tomense que tinha sido apreendida pelas autoridades marítimas do Gabão pela prática de pesca ilegal na sua zona económica exclusiva. Devido à mediação político-diplomática do governo, foi possível reduzir a multa inicial de 50 mil euros para 15 mil, segundo o primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada. A multa era de 30 milhões de CFA, mais ou menos 50 mil euros, mas ficou em 15 mil euros. O armador vai ter que pagar agora e eu espero que ele pague. Patrice Trovoada propõe a adoção de novas medidas de fiscalização e segurança para evitar fenómenos do género. Nós temos envolvidos a União Europeia e alguns países, não é? Que, a nível bilateral, países europeus que têm uma atitude bastante proativa. Nós temos Portugal que vai reforçar os meios de vigilância conosco aqui em São Tomé e Príncipe. Nós temos a Dinamarca, nós temos a França. A prática de pesca ilegal é comum nos países fronteiriços do Golfo da Guiné. Em alguns casos, os pescadores são-tomenses extravasam o limite fronteiriço da zona económica exclusiva do país devido à acentuada escassez de pescado. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. E rumo até Cabo Verde, o Presidente da República, José Maria Neves, já está nos Estados Unidos da América, onde começa amanhã, no sábado, com a primeira presidência na diáspora, com uma agenda intensa de encontros, homenagens e condecorações. O chefe de Estado cabo-verdiano, em declarações à agência Lusa, admitiu ter expectativas muito altas quanto a esta deslocação. A minha expectativa é muito alta. É a maior comunidade, é uma comunidade muito representativa, tem uma grande força económica, política, cultural e é uma diáspora que pode dar um enorme contributo para o desenvolvimento de Cabo Verde. Digo desenvolvimento e digo contributo qualitativo para o desenvolvimento de Cabo Verde. E nós queremos novos patamares para a contribuição da diáspora no desenvolvimento de Cabo Verde. E a minha ambição é mobilizar essa diáspora para acelerarmos o processo de transformação de Cabo Verde. E é nessa linha que nós vamos para esta visita, com uma expectativa muito elevada e espero que consigamos cumprir esses desiderandos. As declarações do presidente cabo-verdiano José Maria Neves, que já se encontra nos Estados Unidos, onde vai começar a sua primeira presidência na diáspora. A fechar este jornal, fique connosco com a segunda parte da nossa emissão.